Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo a respeito da dermatite seborreica e da psoríase. Doutor, a gente tem mais perguntas, é um assunto que a gente percebeu que as pessoas têm muitas dúvidas e que uma coisa parece a outra, mas não é bem assim, né? A gente tem uma pergunta aqui que diz assim: eu tenho um problema no meu couro cabeludo, toda vez que meu cabelo cresce, a minha cabeça fica com várias feridas. O que pode ser isso? O que a gente pode falar para essa pessoa, doutor? Que ela pode ter tanto dermatite seborreica quanto psoríase. Podem ser outras coisas, mas as mais comuns no couro cabeludo são essas mesmo. O que eu recomendo? Vá ao seu dermatologista. Pelo menos para você entender o que você tem. E aí depois você decide se vale a pena continuar o acompanhamento ou não. Mas se fere, lembre que pele ferida tem chance de infeccionar e tem chance de complicar. Então, é mais uma indicação do acompanhamento médico. Doutor, já existiram casos do seu contato, a experiência em consultório, que apareceram alguns pacientes com pus no couro cabeludo? Isso pode acontecer ou não? Pode. O pus ele pode ser sinal de infecção. Em alguns casos de psoríase pode ser indicativo de uma psoríase evoluindo, indo mais grave. Dá pra gente ter uma ideia pelo exame clínico, se é um ou outro. E quando a gente tem dúvida, a gente pode fazer o exame do pus para saber se tem bactéria ou não lá. Então vamos lá para mais uma pergunta. Quem mandou pra gente foi o Adeilson, e ele diz assim: como posso fazer para combater a caspa? A gente já até comentou sobre esse assunto, doutor, no caso do shampoo, né? Ele pode fazer esse teste, comprar, mas se caso não der jeito, tem que procurar um dermatologista mesmo, né? É muito comum as pessoas já quererem resolver logo sem sair da rotina. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade do tema que está sendo levantado. A gente já entendeu que é uma situação que a gente pode melhorar, com um impacto significativo na qualidade de vida. E você separar um tempo para você ir se cuidar, ir no médico, já é o início do processo. Mas não adianta ir, ficar agoniado porque tem que voltar a trabalhar, não. Vamos entrar, se cuidar. É o horário da academia, é o horário do atendimento médico. As mulheres fazem isso melhor do que os homens, por quê? Porque você já tem que fazer o preventivo, vocês já se cuidam, então vocês separam isso desde novas. Vocês pelo menos 1 ou 2 vezes por ano vão se cuidar. O homem, ele só entra nessa rotina na época da próstata. Então ele não faz essa rotina. Só vai quando a mãe leva ou a esposa exige, né? Aí ele vai se cuidar. Então, cuida de você. Vá no médico, mas você pode iniciar com shampoo anti-caspa de supermercado, como a gente tinha comentado. Bom, doutor, tem mais uma pergunta aqui que diz assim: sempre tive caspa, cheguei a colocar várias vezes uma mistura de álcool com limão. Meu Deus, o que pode acontecer? O que pode causar? Eu até imagino, mas vamos lá. O limão, quando ele se encontra com o sol, ele queima a pele. Então, de cara, eu já digo que pode queimar. Se tiver ferido, quem põe limão na ferida vai ver que arde. Arde muito. E limão com o que ela botou? Com álcool. O álcool, então, minha nossa, o álcool na ferida arde demais. O álcool é antisséptico, então pode tirar o excesso de bactérias e pode até atrapalhar no microbioma. Não faz o menor sentido essa mistura. Então é melhor deixar de lado mesmo, né? Vamos ter um pouquinho mais de cuidado, porque pode ocasionar outros problemas mais sérios, né, doutor? Né? Agora me veio algo na cabeça com o boom desse shampoo a seco, dessa lavagem a seco. Muitas mulheres estão fazendo o quê? Para dar aquele efeito de leave, né? Deixar o cabelo mais solto, até mesmo eles estão utilizando, inclusive, em penteados. Isso é correto, doutor?
a respeito desse shampoo a seco. É como se fosse um talco, uma substância realmente bem seca, passando no couro cabeludo, bem rente ao couro cabeludo. Eu não sei se as pessoas vão gostar do que eu vou falar, mas acho que a primeira lavagem a seco que a gente vê são para os pets, né? Para gatinho, para cachorrinho. Então você não quer lavar sempre, aí tem aqueles sprays, aí você passa, aí tem um aroma, e aí tem uma substância que dá uma selada na haste e dá uma sensação de aspecto um pouquinho melhor. Para dermatite seborreica não é bom, porque a gente já viu que tem que fazer a higienização do couro. E você não consegue só lavar o couro sem lavar a haste. Então, para quem tem dermatite seborreica, não vejo benefício. Agora, nada contra. Se a pessoa tem no hábito dela lavar o cabelo a cada 3 dias, entre um dia e o outro quiser usar, se não tiver alergia à fragrância e às substâncias utilizadas, não tem problema. Agora a gente precisa entender, doutor, esse nosso assunto sobre a psoríase e quais são as causas, na verdade. Essas causas é algo bem geral, algumas pessoas falam que ainda são desconhecidas, mas a gente tem basicamente uma noção sobre esse assunto. Desculpa, eu vou pedir da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 13 no ar, para a gente discutir um pouquinho mais. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? A infecção de garganta e psoríase tem uma relação muito grande, que é um tipo de psoríase que chama-se psoríase gutata. Essa é uma psoríase de comportamento mais benigno, geralmente de fácil tratamento e autolimitada. Ela é tranquila. Lesões de pele com feridas. Então, essa é a manifestação clínica da psoríase. Ela é um pouquinho mais variada, mas de forma geral são regiões de pele elevada, que a gente chama de placas, que são vermelhas, e tem descamação, geralmente é uma descamação branca prateada ou bem branca. Acomete principalmente regiões de dobras, que a gente chama, então joelhos, cotovelos, couro cabeludo, uma região muito comum, mas pode pegar qualquer parte da pele. Pode afetar as unhas, pode pegar as juntas. Essas são as regiões mais comuns da psoríase. O estresse, a gente já falou, que serve para dermatite seborreica, serve para psoríase, e quem tem psoríase, se puder, tiver condição de fazer uma psicoterapia regular, ajuda muito. E não tem um preconceito com psicoterapia. Psicoterapia não é para quem tem problema psiquiátrico. A psicoterapia é exatamente para quem não tem problema psiquiátrico, na maioria das vezes, e quer lidar melhor com os problemas do dia a dia, sem se prejudicar. Agora, doutor, a gente falou sobre as áreas afetadas assim com mais frequência, mas isso não quer dizer que podem afetar outros lugares também, como a mão, e causa também um desconforto, assim como a dermatite seborreica, né? Esse desconforto social, um constrangimento. E muitas pessoas acham que, inclusive, é contagioso, né? Que vai passar para outra pessoa. O ponto do contagioso foi fundamental. Geralmente, quem acha que é contagioso é quem tem. Acha que o outro vai achar que vai passar, ou tenta adivinhar o que o outro está achando da psoríase. Isso acaba que cria um estresse maior para ela mesma, vira uma carga, isso vira um suplício na vida da pessoa. Então, primeira dica, eu sei que não é fácil, a primeira dica é: a psoríase é um problema seu, que você vai resolver junto com a sua família e os médicos vão te ajudar. Os outros não tem nada a ver com a tua psoríase. Isso é importante a gente entender. Mas causa constrangimento, porque dependendo do nível de descama... Imagina caspa. Agora imagina uma pessoa tipo caspa no corpo inteiro. Ela senta aqui, vai ficar um monte de escama dela. Isso é complicado. No ônibus ela senta, ninguém quer sentar do lado. Isso é... Quando a gente vê a psoríase, né, como um impacto na qualidade de vida, o impacto da qualidade de vida de quem tem psoríase é semelhante à pessoa que tem asma, que não consegue respirar. Então é muito, muito alto. E não esquecer, psoríase é uma inflamação da pele, mas sistêmica também. Então tem que tratar, porque pode evoluir em alguns casos.
Você falou da região palmar, plantar, também é uma região comum, que pode até ser exclusiva, que é o que a gente chama de psoríase palmo-plantar. A psoríase palmo-plantar pode estar associada a tabagismo, por exemplo. Né? E não se estresse, né? Se você conseguir não se estressar, é o melhor. É a melhor prevenção, né, doutor? A gente tem uma outra pergunta aqui que diz assim: eu tenho muita caspa e me ensinaram a usar vinagre branco. Já usei 2 vezes, não vi efeito algum. Será que serve mesmo? Mais uma mistura aí pra gente. A gente tá aprendendo aqui hoje, né? As pessoas descobrem cada mistura, cada receita. Não, vinagre não serve para tratamento de dermatite seborreica. Talvez tenha vindo porque o vinagre, como tem um pH, algumas pessoas usam pensando no tratamento de fungo, né? Mas a gente não usa vinagre para tratamento médico, não. Para nada. Na pele, pelo menos, não. Não. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 14, que está dizendo a respeito de outras causas, doutor, que podem estar ligadas com a psoríase. O tempo frio, o fumo, a gente falou tabagismo, né? O consumo excessivo de álcool e medicamentos. Tem alguma relação? Então, a gente conversou do perfil psicológico de quem tem psoríase, são pessoas mais estressadas, muito preocupadas. Essas pessoas tendem a fumar mais e tendem a beber mais. Então a gente não sabe se isso é causa ou consequência, tá? Mas a associação existe. Existem medicamentos que fazem aparecer psoríase e existem medicamentos que fazem piorar a psoríase. Então eu sou assim absolutamente contra aquela mensagenzinha que aparece de qualquer propaganda de remédio, que se os sintomas persistirem, procure um médico ou farmacêutico. Não tome remédio sem orientação técnica adequada. Vocês não têm ideia de como existe problema de saúde desencadeado por remédio e como tem problemas gravíssimos relacionados a remédio. Então, a automedicação em si, né, doutor? Mínimo de remédio possível e só se realmente precisar. Bom, doutor, a gente tem uma outra participação que diz assim: olá, bom dia, me chamo Carlos Eduardo. Tenho no cotovelo uma feridas que começam com bolhas, eu trato com pomada, fica bom, mas com 15 dias volta. O que pode ser no caso da psoríase? E como é que ela se caracteriza, doutor, exatamente a psoríase? A psoríase, explicar sem termos técnicos, né? Então a gente vai ver uma pele muito vermelha, uma área mais alta, então você tem a tua pele, fica um pouquinho mais alto, vermelho, e descama. Pode ferir ou não. Carlos, sem ver, pode ser um monte de coisa. É muito comum, o que o leigo chama de bolha não é o que o médico chama de bolha. Bolha geralmente tem água dentro, para o médico. Se tem água dentro, a chance de ser psoríase é baixa. Se o que ele chamou de bolha realmente significa o que a gente chama de bolha, a chance de ser psoríase é menor. E tem doenças que causam bolha no cotovelo. Não tem nada a ver com psoríase. Outra questão a gente trazer dermatológica ao estilo de vida, né, doutor? A gente vai fazer um breve intervalo, mas estão chegando outras perguntas, então você de casa, se tem alguma dúvida, esse é o momento, o último bloco do nosso programa, daqui a pouquinho a gente vai encerrar o programa, então você pode mandar ainda para a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 4512, e a gente volta já.